Caros estudantes do curso Técnico em Cafeicultura, bem-vindos. Eu sou João Carlos Teles Ribeiro da Silva e nós vamos ter a disciplina de Mecanização da Cultura do Cafeeiro. Essa disciplina é bastante importante, então algumas coisas a gente tem que levar em consideração, que é o seguinte: o material é complementar. Vocês têm a videoaula que nós vamos apresentar, vocês têm o material impresso, a apostila que está em PDF também. Então, todo o material tem que ser lido para ser feitos os questionários e as tarefas. E é importante salientar também de vocês virem a aula prática, que nós teremos em breve, é só vocês seguirem um cronograma. Então, na aula prática, nós adentramos melhor no assunto, nas regulagens, nos sistemas que a gente tem que entender sobre mecanização. É um tema bastante multidisciplinar, bastante importante aí para vocês que estão fazendo o curso de Técnico em Cafeicultura. Então, vamos prestar atenção nessa primeira aula, que ela começa iniciando os conceitos que vão ser abordados nessa disciplina. Esta nossa aula 1, nós vamos abordar os tópicos de importância da mecanização agrícola, os cuidados na operação mecanizada, custos gerais na operação e funções básicas de alguns implementos. Vocês têm que sempre buscar saber quais implementos que são usados na cafeicultura, certo? Então, entrem nos sites e se atualizem sempre desses implementos. Nós vamos passar alguns e algumas funções básicas deles, não só nessa aula, como em outras aulas também, mas é importante que você aluno, tenha proatividade para buscar também o conhecimento, correto? Então, vamos lá. Qual a importância da mecanização, hein, pessoal? Qual é a importância da mecanização? É o seguinte: se vocês pegarem um histórico, vocês vão ler muitas coisas sobre a lei de Malthus, vocês vão ler muitas coisas que abordam esse tema. Eu peguei aqui uma imagem que eu acho bastante importante, que é do livro do professor Tomás de Aquino Ferreira, lá da UFLA. Essa imagem importante nos mostra que lá, 1850, em 1850, quatro famílias de agricultores conseguiam produzir alimento para suas famílias e só para uma família na cidade. Em 1900, no comecinho ali, aí melhorou um pouco a condição devido a novas tecnologias que foram surgindo naquela época, mesmo naquela época distante. E aí uma família de agricultores já conseguiu alimentar sua família e mais 4 famílias na cidade. Isso vai aumentando, vocês vão vendo lá. Vamos pular uma linha. 1960, uma família de agricultores alimentava 17 famílias na cidade. E lá no final, 1988, uma família de agricultores alimentava 67 famílias na cidade. Então, é importante a gente ver que isso aconteceu porque houve uma entrada da mecanização agrícola, houve uma entrada de novas tecnologias que proporcionaram isso. Porque vocês sabem, e tem que pesquisar sobre isso, o crescimento populacional. Será que a gente vai conseguir produzir alimento em relação ao crescimento populacional? Então, a mecanização veio para contribuir com isso, e dado a sua tamanha importância aí no setor agrícola, certo? Bom, dado essa importância da mecanização, nós vamos ter, ao longo das aulas, das 9 aulas e 9 semanas que nós vamos ter de curso, nós vamos começar hoje, mas nós vamos ter que saber os cuidados na operação mecanizada. Tem que tomar cuidado, porque são máquinas pesadas, de grande potência, e a operação ela tem que ser feita de forma adequada, certo? Então, pode-se operar em qualquer dia? É uma pergunta que eu faço para você, estudante, que eu faço para você, aluno de técnico em cafeicultura. Pode operar em qualquer dia? Pode operar em qualquer relevo? Você vai colocar uma colhedora de café em qualquer relevo? Só estou citando um exemplo, mas você tem que buscar isso também. Então, vamos lá. A resposta para a primeira pergunta. Dias muito chuvosos, o trator vai patinar demais, vai haver muita patinagem, você vai ter muito gasto de combustível à toa. Então, não se deve operar em qualquer dia, deve-se evitar dias chuvosos, mas não só esses dias chuvosos. Dependendo da operação que você vai fazer, tem uma série de coisas que nós vamos passar para vocês.
Deve-se operar em qualquer em relevo? Não, deve-se evitar relevos mais acidentados, certo? E quando eles forem dessa forma, locais com relevo bastante acentuado, você vai trabalhar nas curvas de nível, tá? Então, vários são os cuidados na operação que nós temos que ter. Essa é só uma introdução, como é a primeira aula, é só para vocês começarem a pensar nisso, tá? Outra coisa que eu quero que vocês pensem é sobre o custo na operação. Isso é quase como uma resposta final para vocês sobre toda a disciplina. Porque nós vamos aprender a regular a máquina, nós vamos aprender a dar manutenção na máquina, nós vamos aprender a entender melhor essa máquina, os mecanismos dela. Só que aí no final, o que conta ali para o produtor, o cafeicultor, o que vai contar no final é o custo, não é? Então você, aluno, tem que saber falar uma média de custo, ter isso em mente, já ter isso decorado. E pesquisar sobre isso também. Então, os custos na operação, eles estão relacionados com o investimento que você vai ter, com a manutenção, regulagem, operador, combustível, insumos, depreciação do seu equipamento e das suas instalações. Então, são vários os fatores e uma média de tudo isso, porque a gente pode calcular isso individualmente, mas uma média de tudo isso, a gente pode falar o seguinte, olha lá, custo horário da máquina. Custo horário da máquina, lá no final, R$ 85 a R$ 88 para máquinas velhas, ou seja, por hora trabalhada, por hora que essa máquina ficar trabalhando, vai custar de R$ 85 a R$ 88 para o produtor, para o cafeicultor, para máquinas velhas. Para máquinas novas, cada hora dela trabalhada vai custar de R$ 90 a R$ 97. Então, independente de qualquer máquina, sim, é um valor médio. Isso é um valor médio, tá? E baseando também num consumo médio aí que tá estipulado aí no slide também para vocês, num consumo médio de diesel de 20 litros a cada hora, né, 20 litros por hora, de um trator em média de 75 cavalos. Então, esse custo na operação também eu quero que vocês comecem a pensar, comecem a perguntar para pessoas que vocês conhecem ou na própria propriedade de vocês, para entender isso melhor, tá? Bom, então, a introdução dessa aula veio trazendo uma série de informações e, na verdade, uma série de dúvidas, que eu espero que seja sanada ao longo dessas 9 semanas nossas de estudo. Então, estudante, vejam que agora a gente vai começar a falar um pouco das funções básicas, mas como eu falei para vocês, vocês têm que ser proativos e ir pensando nos equipamentos que vocês também trabalham e que querem saber como regula, como dá manutenção, como trabalha com eles. Então, eu escolhi alguns bem básicos aqui para a gente não se esquecer que eles existem, né? O primeiro implemento que eu escolhi foi o arado, certo? Qual é a função do arado? Você tem que ter isso em mente, é inverter as leivas do solo, tá certo? Então, o arado, ali tem uma fonte da onde eu tirei essas fotos, certo? É a empresa que fabrica esses arados, então vocês entrem nessas empresas e peguem algumas informações. Nós vamos ter mais detalhes sobre isso nas próximas aulas. O importante agora é saber a função. Do arado foi essa, da grade. A grade, ela serve para destorroar e nivelar o solo, certo? A grade também, nós escolhemos uma grade da Baldan, e vocês podem entrar na empresa. Existem várias outras empresas, certo? Escarificador, qual é a função do escarificador? Desagregar camadas compactadas do solo. Esse implemento, a gente não vê muito na cafeicultura, só na hora da implantação, talvez, de uma cultura cafeeira, na hora de uma implantação. Mas, fora isso, nos tratos cotidianos, na rotina da propriedade cafeeira, nós não vemos muito esse implemento, não. A função desse escarificador é desagregar camadas compactadas do solo, certo? Descompactar o solo, né? Ele é usado em outras culturas mais amplamente, certo? Na cultura do cafeeiro ele é usado mais na implementação somente. O subsolador. O subsolador ele também tem a mesma função, desagregar as camadas compactadas do solo, certo? O escarificador, geralmente, ele tem um sistema de riscar mais o chão. Vocês podem ver no slide anterior que ele tem algumas molas. Então, a diferença dele, na verdade, é que o escarificador é muito usado para plantio direto.
onde você tem palhada, e subsolador quando você quer realmente desagregar camadas mais profundas do solo. Mas eles têm a mesma função, escarificador e subsolador. Até se vocês procurarem o nome em inglês desses equipamentos, vocês vão ver que tem uma confusão um pouco neles, mas acredito que, fechando essa ideia, que o escarificador ele é mais usado no plantio direto, onde você tem a palhada, e o subsolador mais para camadas, para você descompactar camadas mais profundas do solo, a gente tem uma diferenciação boa dele aí, tá? O subsolador é bem usado também na implantação da cultura cafeeira, certo? Rolo-faca. Rolo-faca também é utilizado para rebaixar e picar a vegetação existente, tá? Só que tem outro que é mais usado, né? No cafeeiro é mais usado a trincha. A trincha é mais usado nas ruas, certo? Para triturar a vegetação existente, para você fazer o trato que você precisa nas ruas, tá? A roçadeira também é bastante usada. Ela vem para cortar a vegetação, ou seja, realizar a limpeza do terreno, área ou rua. Da mesma forma como a trincha, só que a trincha ela vai triturar essa vegetação, a roçadeira vai simplesmente cortar essa vegetação, certo? Mas as duas é para fazer a limpeza e a manutenção das ruas do cafeeiro, tá? Como sempre, vocês podem notar que eu tentei escolher empresas diferentes para vocês entrarem nos sites dessas empresas e procurarem informações. A empresa desse último site é a Stihl, ela tem equipamentos de última geração também, e é bastante interessante vocês procurarem saber sobre novas tecnologias entrando no site dessas empresas. Com isso, nós terminamos nossa primeira aula. Então, você tem que, além de assistir essa aula com atenção, certo? Você tem que buscar a apostila e os outros materiais que eu deixo disponíveis no site, tá? E aí sim, depois que você tem segurança naquilo do conteúdo, certo? Que você tenha segurança no conteúdo, aí você vai fazer as tarefas e questionários, que eu tenho certeza que vocês vão se dar muito bem, que você vai conseguir fazer muito bem, tá? Muito obrigado e até a próxima aula.